com vocês uma janela exatamente da apresentação que eu vou fazer aqui com vocês, tá? Já deve estar rolando aqui. Estou permitindo aqui o pessoal entrando. Vocês me escutam bem? Tá normal? Se puderem me mandando aí no chat, ajuda bastante para eu saber que vocês estão me ouvindo. Deixa eu ver aqui, já vou deixar o chat aberto. Vocês me escutam bem, pessoal? Bom dia, escuto sim, legal. Vamos lá, pessoal. Como eu já adiantei, até passei lá no grupo do WhatsApp, né, para vocês. Hoje o professor Leandro ele não pôde estar conosco, né? Ele teve um contratempo que impediu ele estar aqui nessa hora para falar com a gente, né? Então, o que vai acontecer? Eu vou fazer a aula hoje, a minha aula mesmo, de Geografia A, e na semana que vem o professor Leandro me substitui. Então, uma coisa também que me alertaram na semana passada, né, até uma questão de cronograma, eu, na última aula, eu dei a aula 5 para vocês, né, uma aula já ligada às potências tradicionais e tudo mais. E, de acordo com o cronograma, seria uma aula de revisão, na prática, né, de revisão do que a gente teria visto até então, que seria o caderno 1, então, das aulas 1 até a 4. Eu vou fazer isso agora, então, vou fazer essa revisão exatamente no sentido de dar esse conteúdo para vocês, né, de vocês terem a revisão dessas primeiras aulas, e aí a gente já consegue dar sequência a partir da próxima aula, já na aula 6, 7, já do caderno 2, tá? Eu vou compartilhar aqui minha tela com vocês, eu só quero que vocês digam para mim que está aparecendo para vocês, deve estar aparecendo a apresentação e eu ali no cantinho da tela. Isso está dando certo para vocês? Se vocês puderem me dar um ok aqui no chat, eu estou tanto no chat como no conteúdo, tá? Então, se vocês puderem só me falar que está funcionando essa parte de projetar a aula, tá ok para vocês? Estão vendo a aula projetada? Pelo que eu estou vendo aqui, parece que sim, né? Então, beleza, ok. Tá bom. Pessoal, começando aqui, né, olhando para a nossa primeira aula, nosso primeiro encontro, né, já ainda no começo do ano e tudo mais, né, a gente falou sobre orientação e localização, foi uma aula bem teórica, né, esse começo é mais teórico, onde a gente começa olhando para a questão de latitude e longitude, né, que são bem relevantes aí quando a gente fala de orientação e localização, né, sempre lembrando, a latitude, a gente está falando na parte, vamos lá, cadê? Isso, sempre na parte de relativa a norte e sul, né, então, a latitude a gente está, tem mais alguém entrando na sala, já vou autorizar, a latitude a gente está falando sempre dessas linhas aqui, né, dos paralelos, que estão sempre da linha do Equador, né, a linha do Equador é um dos paralelos, vão desses 0 graus aqui do Equador, até esses 90 graus aqui do Polo Norte, ou 0 do Equador, 90 graus do Polo Sul, né, isso a gente está falando de latitude, distância da linha do Equador. A longitude, a gente também tem essa questão das graduações, né, mas elas estão ligadas a quê? Aos meridianos, né, essas linhas que cortam, vamos dizer assim, no sentido norte-sul a Terra, isso aqui é longitude. Então, a longitude, ela vai de 0 graus, né, aqui no meridiano de Greenwich, que é o principal meridiano que a gente tem, até, vamos dizer, esse ponto aqui do outro lado do mundo, 180 graus. Tem mais gente entrando, já vou autorizar aqui, legal. Então, a gente vai do meridiano aqui de Greenwich, 0 graus, até 180 graus aqui para o leste, ou do meridiano de Greenwich aqui, 0 graus aqui embaixo, até 180 graus também no oeste, mas negativo, né? Então, o que mostra para a gente, por exemplo, no caso de latitude, né, norte e sul, o que é, se está no norte ou se está no sul, é se é negativo ou positivo. Então, quando está no norte, a 6 vem aqui, número positivo. Quando está no sul, negativo. E a longitude também, quando ela vai para um número positivo, por exemplo, 90 graus de longitude, a gente sabe que é para o leste. E quando ela vai para 90 graus negativos, a gente sabe que longitude oeste. Mais gente entrando, estou permitindo. Beleza, mas isso não é uma regra, essa coisa do positivo e negativo. Pode ser também uma coisa diferente. Ao invés de usar mais ou menos, pode ter norte, sul, leste, oeste. Ou seja, né, isso sempre em inglês, tá, gente? Então, assim, N, S, né, North, South, East, como é leste, né, e West como oeste. Tem mais gente entrando aqui, já estou dando ok. Então, o que acaba acontecendo, né? Em alguns casos, a gente vai ver que representam para a gente uma latitude sul como menos 60 graus, mas pode ser também 60S, tá? É isso que acaba acontecendo, e a gente vai ver, inclusive, a seguir de forma mais prática.
Por exemplo, né, quando a gente cruza os graus de latitude e longitude de um determinado ponto na Terra, a gente encontra as coordenadas geográficas dele. Então, esses graus, inclusive, eles são subdivididos em minutos e minutos em segundos. Por quê? Porque quando a gente fala cada um desses graus, se a gente for ver dentro da Terra, né, é como se eles equivalessem a uma hora, né? Então, eles têm essa divisão em minutos e segundos. O que isso quer dizer na prática, né? É isso que eu queria chegar finalmente para mostrar para vocês. Então, a gente tem aqui um ponto geográfico, vejam só, ele está em latitude 45 graus, 48 minutos, 7 segundos. E aqui tem um N para indicar que é para o norte. Vamos lá, mais alguém entrou? Beleza. E a longitude, 31 graus, 22 minutos, 30 segundos, W aqui para indicar que é oeste. Se não tivesse esse W, essa longitude tinha que estar negativa, porque a gente viu, né, o leste é positivo, o oeste é negativo, mas como tem esse W, ele não precisa pôr negativo. Já o norte é positivo mesmo, tá? Vamos dizer certinho aqui. O que é legal a gente olhar? A gente está falando aqui de norte e oeste, então vamos colocar isso no nosso mapa, né? Tem aqui uma linha para o norte e uma linha para o oeste. Então, por exemplo, latitude, né? A gente está falando de norte, 45 graus, 48 minutos, 7 segundos. É razoável dizer que esse ponto vai estar entre 45 graus e 46 graus. Então, tá lá, 45 graus, 46 graus, né? E a longitude, 31 graus e 22 minutos quebrados, quer dizer que isso está entre 31 e 32 graus. E aí a gente já coloca isso também no nosso mapinha, por assim dizer, nesse nosso gráfico. O que acontece, né? 45 graus, 48 minutos nos quebrados, vai estar mais ou menos aqui, né? Então, a gente já deixa marcadinho aqui, onde é esse ponto do norte, entre 45 e 46 é o quê? 45 graus, 48 minutos e 7 segundos, tá aqui marcado. E longitude, né, também, ó, 31 graus e 22 minutos, vai ser mais ou menos aqui, ó, vamos ver o que é, isso, mais ou menos aqui, isso não tá em escala perfeita, tá, mas dá uma ideia. Esse ponto geográfico, né, essa coordenada geográfica, ela fica nessa intersecção entre essa latitude e entre essa longitude. Então, o nosso ponto está aqui, tá? É nisso que eu queria chegar com vocês. Eu estou agora no chat de novo. Qualquer pergunta, qualquer dúvida, é só mandar no chat, tá, pessoal? Eu já estou de olho sempre aqui, estou indo e vindo, então fiquem à vontade para mandar por lá. Então, esse ponto geográfico, a gente chega à conclusão dele por meio desse cruzamento entre latitude e longitude, e é o que a gente vai ver nesse exercício, né? Então, olha só, tem um exercício militar, né? Acho que bem conveniente falar de exercício militar para nossa época. Até vi isso em aula, é legal porque a gente revisa, né? Ao planejar um deslocamento, um comandante identificou 2 pontos nos quais ele tem que deslocar a tropa. Esses pontos têm as seguintes coordenadas. Então, o que a pergunta fala? Tem uma coordenada, 2 pontos, e ele quer deslocar as tropas de um ponto para o outro. Beleza. Ponto A e ponto B. Vamos colocar esses pontos dentro de um gráfico, né? Isso vai ser importante para a gente ver, porque olha aqui a pergunta, né? Depois da chegada no ponto A, um grupo vai ter que se deslocar para o ponto B. Que direção esse grupo vai seguir, né? Então, vamos lá. Ele faz aqui a pergunta para a gente, se aparecer a resposta eu pulo rápido, pulei rápido, ninguém viu, legal. Ponto A, finjam que vocês não viram, tá? Ponto A e ponto B, estão aqui. Então, vamos lá, vamos olhar para esses 2 pontos, né? Ambos, ó, estão no sul, e ambos estão no oeste. Então, a gente já começa por aqui, ó. Oeste e sul. Isso aqui já é ponto de partida inicial. Vamos olhar para a latitude dos dois, olha. Ponto A, 29 graus, 49 minutos, 30 segundos. E o ponto B, 29 graus, 45 minutos, 0 segundos. Então, é razoável dizer que o ponto A de latitude para o sul, ele está em algum ponto entre 29 e 30, né? E o ponto B também. Então, está aqui 29 graus, 30 graus. Longitude, olha, 54 graus, 54 minutos, e do ponto B, 54 graus, 55 segundos nos quebrados. Então, também é razoável dizer que esse ponto, tanto A quanto B, em longitude, está entre 54 e 55. Então, entre 54 e 55. Vamos olhar para o ponto A. 29 graus, 49 minutos. Isso está mais ou menos aqui, tá? É bem mais ou menos, tá? Devia estar mais perto do final, tá super fora de escala. Vamos olhar para a longitude, 54 graus, 54 minutos, ó. Tá aqui. Legal, essa intersecção é o nosso ponto A. Vamos olhar para o ponto B, ó, 29 graus, 45 minutos. Então, 45 minutos, olha, nessa linha entre 29 e 30, tem que ficar um pouquinho antes de 49, certo?
45 menor que 49, então tem que estar mais perto de 29. 29 graus, 45 minutos, tá aqui. E já a longitude, ó, 54 graus, 55 minutos, ó, tem que ser um pouquinho mais para cá desse 54. Então, tá aqui. Novamente, intersecção entre eles vai ser o ponto B. Então, a gente olha que entre ponto A e ponto B, os caras vão ter esse deslocamento. Vamos voltar para a pergunta. Após a chegada no ponto A, um grupo de militares vai ter se deslocado para o ponto B. Ele teve que seguir em qual direção, né? Alguém entrou? Já permiti, legal. Então, se o cara chegou no ponto A e tem que ir para o ponto B, ele teve que ir em qual direção? De A para B, é norte, meio jogada para E, noroeste. Então, essa é a resposta certa que a gente precisava chegar, precisava alcançar com esse exercício, né? Beleza até aqui? Qualquer coisa, manda no chat, tá, pessoal? Tô sempre aqui olhando para o chat, tá tudo certo. Até mandar aqui a Júlia, né? Latitude é norte-sul e longitude leste-oeste. É isso mesmo, Júlia. Latitude é sempre referente a norte-sul, né? Então, referente aos paralelos, e a longitude sempre leste-oeste, referente aos meridianos. É isso aí. Isso aí. Eu vou passar adiante, senão a gente não consegue cobrir tudo. Mas você acertou, a referência é essa. Cartografia, né? A gente começou olhando para algumas projeções, né? Lembra? Porque a Terra, o que que acontece? A Terra ela é uma esfera. Então, imagina que a Terra voltando, tá, gente? Eu já falei isso na aula. A Terra é uma esfera, tá? É uma pena ter que ficar repetindo isso, mas ela não é plana. Voltando de novo, então. Como é que você pega uma esfera e coloca numa folha de papel? Não dá. Como é que você pega vamos fazer uma outra referência. Como que você pega uma bola de futebol e abre ela e ela fica plana? Ela não fica, ela sempre vai ficar enrugada. Então, assim, toda a representação da Terra, que é 3D, esférica, num plano 2D, num papel, numa tela de computador, tem que sofrer algumas, vamos dizer assim, deformações, algumas transformações ali para ser transposta para esse olhar 2D, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente tem algumas formas de projetar isso. Então, uma delas é a cilíndrica, né? Você pega esse globo, é como se você cortasse ele num cilindro, você abre e você consegue ver um mapa dessa forma, sempre com deformações, tá? Outra forma é a cônica, é muito utilizada também, né? Mas normalmente a cônica acaba não representando todo o planeta, né? Normalmente é algum fenômeno mais focado. E uma outra, essa aqui que é a plana, né? A plana a partir de um ponto, normalmente refere-se até ao Polo Norte ou Polo Sul, tá? Normalmente as planas, elas estão trabalhando mais com algum ponto específico ali das regiões de polo, né? Então, o que acaba acontecendo? A gente enxerga que a gente tem essas formas de projeção exatamente para representar a Terra de uma maneira 2D, ou seja, com altura, desculpa, e largura, sendo que ela é uma esfera. Então, tem essa questão. Eu vi que mandaram aqui uma pergunta, né? É verdade que 3.600 segundos valem 1 grau? É a mesma coisa que 60 minutos, 1 grau? Sim, é verdade. O que acaba acontecendo é que esses 3.600 segundos, né, Nicolas, eles estão divididos em cada um desses minutos. Porque o que acontece? 1 grau representa 1 hora. Tá? Essa é o grande conceito que a gente tem aqui. Então, como 1 grau representa 1 hora, 1 grau, ele equivale a 60 minutos, e cada minuto 60 segundos, aí dá os 3.600 segundos que você falou. Mas a gente não considera 3.600, não fala assim, 29 graus e 2.400 segundos, né? A gente fala 29 graus, tantos minutos, tantos segundos, mas teu raciocínio tá correto. Vamos lá. A gente falou dessas projeções, algo bem tranquilo, e aí o que é mais importante, assim, a gente vê em cartografia, cai bastante em Enem, vestibular, é a parte de escala, né, e principalmente a escala numérica. Qual que é a questão da escala numérica? Ela mostra uma fração para medir o tamanho real do objeto. Então, por exemplo, até coloco aqui, uma escala de 1 por 10.000, quer dizer que para cada uma unidade, se for centímetro, milímetro, cada um no mapa, o objeto real é 10.000 vezes maior. Então, se você olha para o mapa, você fala, olha, esse espaço aqui no mapa tem 5 centímetros. Quer dizer que aquilo na vida real, vamos dizer assim, tem 50.000 centímetros, é 10.000 vezes mais, tá? Então, as escalas numéricas, elas normalmente vêm expressas assim, como uma fração, né, o valor no mapa e o valor na realidade, 1 sobre 100.000, por exemplo, e a gente está vendo as escalas aqui, ó, esse mapa do Brasil, né, a gente vê que ele está numa escala de 1 sobre, é até difícil, né, as pessoas não põem pontinhos, né, mas 1 sobre 25 milhões, e aqui o do Rio de Janeiro, 1 sobre 4 milhões, né, até vou falar um pouquinho nessa relação nesse próximo slide, que fala sobre maior e menor escala.
que é um conceito importante e normalmente não é tão óbvio, não é tão lógico. Na verdade, é assim, se vocês pensarem na lógica, invertam, e vocês vão entender por quê. Eles costumam causar confusão. Então, assim, um mapa que tem uma maior escala são aqueles que representam um fenômeno menor. Então, se você tem um mapa que representa uma cidade, um bairro, ele é de grande escala, ele é de maior escala. Então, e quando você tem um mapa que representa uma coisa muito grande, um país, um mundo, ele é a menor escala. Vamos ver isso de forma um pouquinho mais literalmente visual, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui um mapa que representa uma área menor aqui. Tem um mapa representando só Portugal ali, tá? Que é um país não tão grande. Então, a gente vê aqui embaixo a escala dele, 1 sobre 25 mil. Até vou deixar aqui mais ilustrado, ó. 1 sobre 25 mil. Já a escala da Europa, vocês percebem que aqui, ó, Portugal ficou pequenininho, ó, nessa escala da Europa. Então, 1 sobre 100 milhões essa escala. Aqui na escala do mundo, ó, você nem vê Portugal direito. Então, 1 sobre 600 milhões. O que, que a gente tem que entender aqui, ó? Fenômenos maiores para representar, quando você quer representar um objeto menor, você está com uma escala maior. Quando você quer representar um objeto maior, no caso o mundo, você está com uma escala menor. Então, assim, se o objeto representado é grande, a escala é pequena. Se o objeto representado é pequeno, a escala é grande. É meio que parece simples, mas é só pensar ao contrário, tá? Então, o que, que a gente tem que entender aqui do ponto de vista prático e até olhando tecnicamente? Olha, Portugal, a escala é 1 sobre 25 mil. Pega 1 e divide por 25 mil, é um número bem pequeno, imagina, 1 dividido por 25 mil, imagina se chega amanhã, vou te dar R$ 1 dividido por 25 mil, é nada. Mas pega 1 e divide por 600 milhões, é um número menor ainda, muito menor. Então você vê que a escala aqui é maior do que essa que é menor. Então, objeto grande, escala pequena, objeto pequeno, escala grande, tá? Deixa eu olhar aqui para o chat. A escala maior apresenta menos detalhes e vice-versa. A escala maior, sim, ela apresenta menos detalhes e a escala menor apresenta mais detalhes, exatamente. Também a questão de maior e menor escala está ligada à proximidade, sim, também, Nathan. Então, a maior escala, ela está sempre ligado a quanto mais, vamos dizer assim, proximidade, né? O quanto mais perto você está daquele fenômeno, quanto você está querendo abordar ele de forma mais próxima. Se você está realmente distante, né, quase uma visão de satélite aqui desse mapa mundi, aí realmente é uma escala menor. Agora, se está mais perto, você quer olhar ali aquele país pequeno, aquele bairro, aquela cidade, aí é uma escala maior, tá? Até olhando aqui um exercício bem prático, né, que a gente viu já em algumas provas já entrar, o próximo slide vai falar bastante disso, tá? O que é legal a gente ver é que, assim, isso é o máximo que a gente vai chegar de matemática na geografia, tá? Que é essa equação básica para o cálculo de escala, que é a escala é igual à distância no mapa, esse D pequeno, sobre a distância no real, que é esse D maior. Então, por exemplo, ó, a gente vê essa escala, 1 sobre 100 mil, e no mapa você tem 12 centímetros, quanto é esse 12 centímetros? Então, por exemplo, a escala é igual esse D menor sobre D maior. Então, eu estou colocando aqui, ó, 1 centímetro equivale a 100 mil. 12 centímetros é X. Eu estou fazendo regra de 3 aqui ainda. Estou sendo até mais simples, mais prático. Então, o que acaba acontecendo? A gente tem aqui que o nosso X é igual a esse 100 mil vezes 12, né? Então, 1 milhão e 200 mil centímetros é esse valor que a gente tem aqui. Só que a gente nunca fala assim, né? Quanto fica tal lugar? Tá 2 milhões de centímetros. Não. Então, a gente tem que transformar isso em metros, né? No mínimo, né? Então, a gente tira 2 zeros, vira 12 mil metros, ou tira 3 zeros desses metros, vira 12 quilômetros. Então, a gente sabe que um lugar que está a 1 sobre 100 mil de escala, ele está a 12 centímetros, na verdade, ele está a 12 quilômetros de nós, tá? Fiquem tranquilos, que a gente vai ver mais exercícios sobre isso na sequência. O que é legal olhar, né? Isso aqui é o exercício que eu queria chegar com vocês nessa parte de grande e pequena escala, de maior e menor escala, tá? Considerando as escalas utilizadas nos mapas, é correto afirmar que, antes de ir para as perguntas, queria olhar para esses mapas. Então, o que acontece? Ambos, a gente está vendo que fala aqui, ó, Cornélio Procópio, que é uma cidade. Então, se estamos falando de cidade, se é um mapa que representa uma cidade, é sempre pequena escala, tá? Sempre pequena, voltando, sempre maior escala, porque o fenômeno é pequeno, a cidade é um fenômeno pequeno, a escala é grande, a escala é maior. Então, vamos partir desse lugar. Então, primeira alternativa que é A, vamos pular a A, tá? Vamos para B. Então, assim, a B
fala para a gente que esse mapa 2, ele tem uma área menor do que o mapa 1. Como a escala do mapa 1 é 1 sobre 50 mil e do mapa 2 é 1 sobre 100 mil, o mapa 2, apesar de os dois serem grande escala, o mapa 2 tem uma escala menor, né? 1 dividido por 50 mil é maior do que 1 dividido por 100 mil. Então, se a gente tem uma escala maior, quer dizer que a gente tem um fenômeno representado, se a gente tem uma escala maior nesse mapa 1, o fenômeno é menor. Se a gente tem uma escala menor no mapa 2, o fenômeno é maior, sempre ao contrário, escala menor, fenômeno maior. Então, se o mapa 2 tem uma escala menor, o fenômeno é maior, tá? E até olhando para o mapa, né, gente, vamos olhar aqui, ó, a gente vê no mapa 1, olha aqui, todo o desenho da cidade tá aqui super focado. Aqui não, o mapa 2 tem esse desenho da cidade e tem toda essa região ao redor. Então, o mapa 2 tem uma área maior, então esse área menor aqui tá errado. A questão C, né, os mapas se assemelham, pois em ambos os casos foi utilizada uma pequena escala, isso aqui já está errado, né, ambos os casos uma grande escala, são fenômenos pequenos, escala grande, tá? Eles retratam períodos diferentes de uma mesma localidade, ou seja, são mapas de uma época distinta, um mapa é da atualidade, o outro é da época do colonialismo, sei lá. Isso é difícil dizer pelo mapa, mas um indício importante para a gente é essa mancha vermelha aqui, que a gente vê que está representada aqui também, né, que seria essa mancha de urbanização. Então, como a gente vê que a mancha de urbanização, apesar de não ser a melhor visualização, tá, ela está muito parecida, isso diz para a gente que esse mapa não necessariamente é de épocas distintas. A gente vê que a mancha urbana tá meio que bem parecida, então não dá para dizer que são períodos diferentes, não. Então, isso aqui descarta a alternativa D. E na alternativa E, ele fala para a gente, ambos os mapas têm o mesmo nível de detalhe. Se a gente olhar com atenção, a gente vai ver que o mapa 1 talvez não esteja tão visual para vocês, depois essa aula eu deixo para vocês e fica o PDF, fica mais visual. O mapa 1, ele tem as ruas de Cornélio Procópio, tá? E tem até alguns nomes de vilas e tudo mais. Um mapa 2, não. Então, dizer que, assim, ambos têm o mesmo nível de detalhe está incorreto, ou seja, a gente vai para a alternativa A, que é a correta. O mapa 1 favorece maior detalhamento do terreno que o mapa 2. Realmente, o mapa 1 é uma escala maior, então, numa escala maior, você consegue ter um maior detalhamento do terreno, você consegue ter mais detalhes, como a gente está vendo, inclusive, aqui. A gente vê as ruas, vê as localizações. Beleza até aqui? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat, eu tô vendo aqui, não, é bem o que a gente já estava vendo até então. Legal. Agora, olhando para uma questão prática de escala, né, então aqui ele está falando para a gente, ó, utilizando o celular, em um programa de acesso a mapas online, você localizou um ponto que está a 2,5 centímetros de distância do local onde se encontrava. Então, você viu no mapa, ali no GPS, esse ponto aqui está 2,5 centímetros de mim, né? O programa fala que a escala é de 1 sobre 3 mil. Então, vamos calcular a distância a ser percorrida em linha reta até esse ponto de interesse, porque aí eu decido se eu vou nesse lugar ou não. Mas vamos lá. Era preguiçoso, né, fazendo turismo. A gente tem aqui as respostas. Vamos olhar para isso. Escala é o Dzinho sobre Dzão. Então, a escala é igual à distância que está no mapa sobre a distância no real. Eu já sei que a escala é 1 sobre 3 mil. Isso eu já sei. A distância no mapa, 2,5 centímetros. O que eu quero saber? A distância no real. Então, vamos lá, né? Já está aqui, Dzinho, e olhando para isso, né? Então, escala, 1 sobre 3 mil, igual a distância no mapa, 2,5, sobre distância no real, que é esse Dzão. Então, vamos fazer aquele cruzamento, né? D vai ser igual a 2,5 vezes 3 mil. Então, deu que D é igual a 7.500 centímetros, errei. Não, não errei ainda, porque a gente não fala, novamente, de distâncias de centímetros. Se a gente quer transportar essa distância de 7.500 centímetros para metros, a gente tem que tirar 2 zeros, né, porque cada metro tem 100 centímetros, então a gente tira 2 zeros e a gente vê que a gente está a 75 metros desse objeto de interesse, alternativa C. Isso é o mais complicado que geografia fica quando se fala em escala, tá, gente? Novamente, a coisa que ele podia ter dito de diferente é o seguinte, falar, olha, você sabe que um objeto está a 75 metros de vocês, em um mapa de escala 1 sobre 3 mil, qual a distância, qual o Dzinho, qual a distância no mapa? Então, seria o contrário, eu colocaria 75 metros, teria que chegar nesse 2,5. Ou eu colocaria 2,5 e 75 metros, ele perguntaria qual a escala. É bem simples, tá? É bem tranquilo. Então, escala
fica nessa direção, vai com essa continha que não tem como dar errado, beleza? Legal. A gente vai dar um salto aqui meio dessa parte mais técnica, né, de cartografia, posicionamento, para algo mais geopolítico, tá? Que foram as nossas aulas 3 e 4, né? Então, o que é legal a gente olhar, né? Elas falaram bastante sobre a questão do capitalismo, sobre a globalização, e elas vão voltando um pouquinho, tem até um pouco um quê de história aqui envolvido, né? E vai aprofundando um pouco mais nas questões de globalização. Então, a gente começa olhando para o capitalismo comercial, né? Então, isso é o mais primitivo dos capitalismos. Então, a gente começa lá no feudalismo, né? Que a gente tinha o senhor feudal, aquela coisa toda que vocês já viram na história. O senhor feudal era dono das terras, tinha o vassalo, né? Ou o servo que trabalhava de certa forma para ele, né? Ele trabalhava, produzia, metade da produção ia para o senhor feudal, metade ficava para o servo poder subsistir quando ficava metade, né? Então, ele pagava o fato de estar ali trabalhando e vivendo com a sua produção. Né? Isso foi até o século XV, mais ou menos. Quando começou, ali no século XV, aconteceu o quê? A burguesia comercial se fortalecer. Vocês vão lembrar que no feudalismo, né, você tinha aquela classe comerciante que tinha, eles falam dos burgos, né, que seriam aquelas regiões mais periféricas do feudo ali, né, de onde ficava realmente o senhor feudal. A burguesia ficava lá, por isso burguesia, né, porque eles ficavam naquela região dos burgos, né, e essa classe comercial, ela fazia frente a quem? A igreja e aos senhores feudais, que eram realmente o poder na época, né, o senhor feudal e a igreja era quem mandava, a gente está falando bastante do contexto aqui de Europa medieval, e a burguesia batia de frente, porque a burguesia falou, oh, peraí, mas eu estou gerando riqueza, eu tenho dinheiro, por que vocês mandam? Por que eu não tenho poder, né? E o feudalismo foi decaindo, né, muito em função, por exemplo, de peste negra, gente indo para as cruzadas, as cidades começaram a se organizar, a se estruturar, e a burguesia comercial fortalecendo-se. Isso é aquilo, se um fortalece, o outro enfraquece. Então, a burguesia fortaleceu, o senhor feudal enfraqueceu, o feudalismo acabou, e começou a ter um movimento aí de colonialismo, né, de a Europa se expandir, as colônias ultramarinas na América, na Ásia, onde eles iam realmente produzir riqueza, né, para eles. Então, a gente teve essa expansão marítima da Europa, né, com essas colônias ultramarinas, e esse primeiro capitalismo, que era um comércio de troca de mercadorias. Então, o europeu ia lá, ele explorava, né, recursos naturais e oferecia algumas coisas já manufaturadas, né, a primeira divisão internacional do trabalho. Então, a Europa colonial, né, que era quem colonizava aquelas regiões, aquelas colônias ultramarinas, eles dali extraíam riquezas, ouro e outros minérios e devolviam com muito ágil, com muito lucro, sob a forma de produtos já manufaturados, né? Então, isso sempre com o Estado muito ativo na economia. Então, isso é o capitalismo comercial, aquele capitalismo mais primitivo, tá? Isso foi ali até o século XVIII. O que aconteceu no século XVIII que deu uma ruptura nisso? Revolução Industrial. Então, a gente teve já o capitalismo industrial, né? Então, essa primeira revolução lá no século XVIII, na Inglaterra, muito ligada à máquina a vapor, aos teares, e o que ela trouxe como consequência, né? Foi aqui que se criou essa questão do proletariado e da luta de classes, né? Todo aquele contexto lá de Karl Marx e tudo mais vem dessa época da Revolução Industrial, que você teve realmente o proletariado sendo explorado por essa burguesia que controlava o meio de produção. Né, e você teve um êxodo rural muito forte, os trabalhadores iam do campo para a cidade, por quê? Porque era onde estava o emprego, né, inclusive muitos campos foram redivididas aquelas áreas entre os lordes e muitos perderam as suas terras, então tinham que ir para a cidade para trabalhar. E como vamos dizer, os burgueses controlavam os meios de produção, os proletários que ali trabalhavam, eles não tinham força alguma. Então, você tinha jornadas muito longas, crianças trabalhando, mulheres grávidas trabalhando, às vezes morrendo nas fábricas, e sem muitos direitos, né? Tanto que começou até aqui as movimentações de sindicato exatamente para reivindicar os direitos desses trabalhadores. Foi aqui que surgiu toda essa questão da luta de classes e proletariado, tá? E a gente vai para a segunda Revolução Industrial, foi um pouquinho depois, ela já fala aqui da segunda metade do século XIX, ligada muito à Alemanha e Estados Unidos e a máquina já ao motor a combustão. Então, aqui já tinha energia elétrica, petróleo, química, siderurgia, já tinha essa outra movimentação acontecendo. E essa segunda Revolução Industrial, ela se baseava muito na integração dos mercados, né, com as empresas atuando de forma transnacional e fortalecendo-se com uma grande centralidade, ou seja, você tinha grandes empresas nesse contexto da segunda Revolução Industrial, grandes empresas na Alemanha e nos Estados Unidos, que atuavam no mundo inteiro, mas que a sede central e a produção ficava toda centralizada nesses países, tá?
Esse foi o contexto da segunda Revolução Industrial. Vou dar uma olhada no nosso chat. Legal. Como assim controlavam os meios de produção? Boa pergunta, Matheus. De forma muito prática, o que acontece é o seguinte, na primeira Revolução Industrial, antes de ter esse contexto todo aqui, dessa indústria, tear mecânico e tudo mais, vamos até para esse exemplo, tá? Tear mecânico. O que substituiria o tear mecânico, vamos dizer assim? Seria o trabalho manual, seria o trabalho do artesão, seria o cara que ele tecia mesmo, ele fazia. Entrou mais alguém na sala, deixa eu já dar ok, permitir. Então, você tinha o trabalho manual, você tinha o trabalho do artesão, aquele que produzia, vamos dizer, roupas e tecido e tudo mais. Quando você traz uma grande indústria, primeiro, você quebra esse artesão. Então, assim, aqui no momento da Revolução Industrial, todos os artesãos foram quebrados. E aí eles tinham que acabar trabalhando para as fábricas. E aí o que acontece? Como o artesão, que tinha o seu meio de produção ali, foi quebrado, né, porque ele não consegue competir com a indústria vende muito mais barato, ninguém mais compra dele. Então, como ele não consegue produzir, ele vai ter que produzir para quem? Para o cara que é dono da indústria, ele vai ter que virar um operário ali. E o dono da indústria é quem tem o meio de produção, ou seja, o dono de indústria, nesse contexto, é que tem os teares, que tem as máquinas para produzir o tecido, entendeu? Essa questão que a gente fala sobre controlar os meios de produção, porque o meio de produção naquela época, que todos os trabalhadores, artesãos, foram dizimados, né, foram quebrados por essa indústria que cresceu, o meio de produção era qual? Era a indústria. Quem controlava a indústria? Os burgueses. Então, os burgueses, a burguesia controlava os meios de produção. E essa é a relação que a gente faz aqui entre burguesia e proletariado. Beleza? Olhando aí para dar sequência, né? Essa segunda revolução industrial, as grandes empresas foram as bases do capitalismo financeiro, que é algo que já aconteceu aí no século XX, até primeira metade do século XX. O que acontece? Formaram-se aqui grandes monopólios e oligopólios, né? Ou seja, empresas que sozinhas ou em poucas empresas controlavam aquele comércio, daquele produto, daquilo que fosse, e criaram-se holds, trusts, cartéis, conglomerados, coisas que a gente vai ver já agora, tá? Fiquem tranquilos, fiquem tranquilas. Então, entre esses mecanismos que foram criados, o que é legal, o que é aceito, né? Holding, ok. O que é uma holding? É uma empresa que controla a atuação de várias outras no mesmo setor, né? Por exemplo, a Coca-Cola. Coca-Cola tem várias empresas de refrigerantes e bebidas, tá? Isso é uma holding. Ao mesmo tempo, você tem um conglomerado, que é uma empresa que atua em vários setores. Então, você tem, por exemplo, o Votorantim. O Grupo Votorantim, eles trabalham com cimento, trabalham com banco, trabalham com diversos outros produtos e serviços também, né, seguros e tudo mais, ligados a várias áreas. Não é só cimento, né? Então, o Grupo Votorantim tem cimento, tem a parte financeira, tem a parte de papel e celulose, por aí vai. Isso é ok, é legalmente aceito. São empresas que ou elas trabalham num setor e tem várias empresas nesse setor, ou estão em vários setores. Outro conglomerado, por exemplo, é a Unilever, né? A Unilever é dona da Kibon, é dona da GC Lever, então ela tem desde sorvete até produtos de beleza, né? Imagina, sorvete de alfazema, né? Vamos lá. Mecanismos, agora sim, são ilegais, né? E a gente pode dizer, principalmente hoje, eles são ilegais. Trust. Então, empresas que se juntam para criar monopólios. Então, vamos dizer assim, tem 5 empresas que são as grandes empresas que produzem papel. O que elas podem fazer ao invés de ficar brigando entre elas? Falar, olha, é o seguinte, então vamos nos juntar e a gente vende papel pelo preço que a gente quiser. Só a gente vende mesmo, o pessoal vai ter que pagar. Isso é um trust. Isso acontece até hoje, tá? E também tem um cartel, né? Grandes empresas, desculpa, acabei falando de cartel para vocês, né? Grandes empresas, quando elas se juntam para definir o preço dos produtos, isso é um cartel, né? Eu acabei de dar o exemplo aqui das empresas de papel, isso é um cartel. O truste é quando elas se juntam para criar monopólios, é uma outra questão, é um outro contexto, desculpa. Quando as 5 empresas, por exemplo, elas se fundem, né? Uma compra outra, que compra outra, que compra outra, para criar um monopólio. Pra vocês terem uma ideia, até no Brasil, né? A gente tinha alguns, sei lá, quase 10 anos, pelo menos umas 5 grandes empresas de petróleo, de petroquímica, além da Petroquisa, que é a parte petroquímica da Petrobras. Dessas 5 empresas, 4 se juntaram e ficaram 2, ficaram a Braskem e a Quator. Logo depois, a Braskem comprou a Quator, então ficou só a Braskem. Isso é quase um monopólio, na época foi muito criticada, pô, Braskem, como assim, e tudo mais. Então, isso é exemplo de coisa que pode acontecer até mesmo hoje em dia, na nossa realidade, tá? Deixa eu ver se tem alguma pergunta ali no chat para a gente atender esses nossos minutos finais. Não, tranquilo? Beleza. O que acontece aqui, esse último item, né, o dumping, né? Esse dumping é quando as empresas colocam produtos à venda abaixo do preço de mercado.
dificultando a concorrência e criando monopólio. Então, vamos dizer que aquele cartel, lembra aquelas 5 empresas de papel? Você tem 5 empresas grandes de papel e tem, sei lá, 20, 30 empresas menores de papel. Se essas 5 empresas grandes se juntam e falam, vamos cobrar o papel metade do preço dos concorrentes, por quê? Porque se elas cobram metade do preço dos concorrentes, só elas vão vender, né? Pensando no consumidor, o consumidor só vai comprar das grandes empresas, que vendem baratinho, a pequena empresa vai quebrar. Quebrou todas as pequenas empresas, as grandes se juntam e falam, bom, agora que só tem a gente, vamos cobrar o dobro. E aí a gente fica na mão desses caras. Então, quando coloca o preço abaixo do preço de mercado, dificultando a concorrência e para criar um monopólio, isso é uma prática de dumping, também é uma prática ilegal, tá? Então, isso tudo está muito ligado, esses mecanismos, ao que a gente chama de liberalismo, né? A questão é muito ligada ao filósofo Adam Smith e tudo mais, Adam Smith, né? Do liberalismo, que falava muito dessa questão da concorrência. A gente mostra que isso é muito uma ideologia, porque nesse cenário de tudo que eu falei para vocês, a livre concorrência fica muito limitada, né? Nesse cenário de truste, de cartel, de dumping, você não tem muito livre concorrência. Pessoal, estou olhando aqui que a gente está com 8h39, né? Então, em 1 minuto a gente termina a aula. Como eu estou gravando essa aula, eu vou até o final, tá? Mas 8h40, quem quiser já ir para a próxima aula, faça isso, porque já vai ter um professor ou uma professora aí aguardando vocês. Não vamos desprivilegiá-los, né? É uma palavra polissílaba. Mas eu vou aqui até o final, tá? Vai ficar gravado e eu compartilho com vocês. Para seguir, porque a gente está realmente terminando. Aí vem a segunda metade do século XX, que é o capital internacional e neoliberalismo. Então, aquilo que eu falei de liberalismo no último slide, agora a gente já vai falar do neoliberalismo, né? Então, por exemplo, olha, segunda metade do século XX, desde os anos 60 para cá, o comércio internacional aumentou em quase 30 vezes. Comércio internacional. Só que o PIB dos países, o produto interno bruto, a riqueza do país, aumentou apenas 9. O que eu quero dizer aqui? Eu quero dizer que a riqueza de um país aumentou 3 vezes menos do que a riqueza do mercado. Então, você está percebendo que nesse modelo, você tem um mercado trabalhando de forma totalmente independente. O mercado privado cresceu 3 vezes mais do que o Estado. Quando a gente tem um mercado privado de forma tão independente do Estado, a gente está olhando para um fenômeno de neoliberalismo. É o liberalismo que a gente viu lá atrás, atualizado. Por isso, neo de novo. Então, é um novo liberalismo esse modelo. Então, o que acaba criando, né? Quando o mercado age de forma independente do Estado, ele cria muita especulação, muita concessão de crédito. Por quê? Porque empresas começam por exemplo, negociar ações na Bolsa, que às vezes não tem tanto valor assim, né? E aí as pessoas acabam comprando ações de empresas que não têm tanto valor e acabam, de repente, perdendo dinheiro. Como eu estou gravando isso, eu vou até falar um pouquinho mais, vou falar um pouco para vocês, dar um exemplo muito prático do neoliberalismo, é a crise de 2008. O que aconteceu na crise de 2008, né? As empresas, ou melhor ainda, as pessoas queriam, nos Estados Unidos principalmente, elas queriam ter casa, todo mundo quer ter casa. E naquela época, o Estado mesmo autorizava que os bancos criassem as regras para empréstimo que eles quisessem, era muito livre. Então, o que acontecia? Os bancos privados chegavam para a pessoa e falavam, você quer comprar uma casa? Estou aqui, $500 mil. E você me paga quando der. Beleza, você vai me pagando aqui tanto por mês, beleza. Tô dramatizando, mas foi mais ou menos isso. Então, os bancos deram muito dinheiro para as pessoas comprarem imóveis, né, para comprar casa, e essas pessoas se endividavam com os bancos. Então, todo mês elas tinham que ir lá pagar $500, $1.000, o que fosse, para pagar aquela dívida. E o que acontece? Os bancos pegavam essa dívida e transformavam em papéis. O que eu quero dizer com isso? O banco chegava e falava, olha, Bolsa de Valores, olha, não sei quem, eu tenho esse papel que ele vale $500 mil. Por quê? Porque eu emprestei esse dinheiro lá pro Michael e o Michael vai me pagar. Então, isso aqui vale $500 mil. Com esses $500 mil, eu quero comprar ações. Com esses $500 mil, eu quero investir não sei no quê. Então, eles pegavam aquela dívida, diziam que aquilo tinha esse valor, esse papel, e com esse papel eles começavam a fazer transações. O que começou a acontecer? As pessoas que se endividaram para comprar imóveis começaram a não pagar, ficaram sem dinheiro, perderam emprego, economia, né, gente? E aqueles papéis que esses bancos falavam, olha, isso vale $500 mil, passaram a não valer nada. Só que esses papéis já estavam espalhados por todo o mercado, já tinha comprado bolsa, já tinha investido nisso, já tinha investido naquilo, tinha gente que tinha vendido a casa para comprar aqueles papéis, achando que ia ter um lucro por causa disso, e no fim das contas,
tudo isso virou nada. Esses papéis passaram a valer nada mais do que papel, né? Não valia nem o papel em que estava impresso, na verdade. Então, isso foi a crise de 2008, foi criar finanças a partir de algo que não tem valor nenhum, de criar esse valor para algo totalmente especulativo. Você falou, olha, esse cara vai me pagar um dia, então eu tenho um negócio que vale $200 mil. Você não tem, cara. Esse cara não te pagou ainda, tá? E o mercado atual, muito da geração de dinheiro é feita assim. Pra vocês terem uma ideia, lá na Inglaterra, há alguns anos atrás, eles chegaram a mais de 90% do dinheiro feito na Inglaterra foi feito por dívida. Como que se faz dinheiro, né? Que a gente até fala, por que eles não imprimem um monte de dinheiro? Né? Primeiro que não pode imprimir um monte de dinheiro sem ter lastro, né? Isso é uma outra questão. Mas principalmente porque o dinheiro feito hoje é via dívida. Então o banco te coloca um número na sua conta, $100 mil, e você tem que ir saldando essa dívida, e depois vai pagar $120 mil, $140 mil, o que seja, e é exatamente nesse lucro que o banco tem em cima de você que dinheiro é gerado. É assim que o dinheiro é gerado hoje em dia, é por meio de dívida, endividamento. Então, essa especulação, voltando aqui ao que a gente estava falando, é muito ligada ao neoliberalismo, e tem os seus riscos, como foi a crise de 2008, tá? Então, o que a gente acaba percebendo, né? Nesse mercado, assim, internacional, neoliberalismo, a gente tem privatização, abertura financeira aos investidores, Estado mínimo, quer dizer, o Estado atuando pouco, investidor fazendo o que quer, são algumas coisas que quem está afim desse mercado funcionar são coisas que eles querem que privatize, que venda tudo, liberdade para os investidores, menos interferência do Estado. Isso é o que o neoliberalismo e o capital internacional esperam, tá? E não mais os Estados, mas sim esse capital especulativo da Bolsa de Valores é quem dita as regras. E é isso que acaba acontecendo nesse contexto, tá? Olhando aqui uma pergunta bem legal que a gente tem, né? Ela fala aqui, né? O processo de mundialização do sistema capitalista sempre esteve apoiado na difusão de políticas econômicas e na constituição de algumas lógicas geopolíticas, geoeconômicas de organização do espaço mundial. O que está dizendo para a gente? Vamos, calma. Quer dizer que o processo de mundialização do capitalismo, né? Então, processo global, sempre se apoiou em algumas políticas para funcionar. Então, continuando na pergunta, né? Constituem-se política econômica em lógica capitalista de ordenamento do espaço mundial no período atual. Novamente, o que ele está perguntando para a gente? No momento atual, qual que é a política econômica e a lógica capitalista de ordenamento? Quais são, né? O que está ligado ao momento atual de lógica capitalista, né? Então, fala aqui do keynesianismo e colonialismo. São dois itens que não são atuais, tá, gente? Colonialismo, puxa vida, foi até o século XVIII, e keynesianismo é algo ligado aí à metade, mais ou menos, desse nosso, da década, desculpa, do século XX, tá? Então, não. Desenvolvimento, pode-se até dizer que sim, e o neocolonialismo, não, o neocolonialismo também não, gente, século XIX, isso aí muito ligado às colônias na África e Ásia, que a Europa passou a exercer. Neoliberalismo e globalização, parece uma resposta mais legal, vamos ver se as outras estão bizarras. Mercantilismo totalmente antigo, né, século XV, XVI, descolonização também não é tão recente, e liberalismo, pode-se dizer que sim, só que nem tanto, porque a gente está mais numa época de neoliberalismo. E imperialismo também, de certa forma, sim, mas num contexto global, o imperialismo, vamos dizer assim, não é a única diretriz, né? A gente viu até isso na nossa aula sobre nova ordem mundial e tudo mais. Então, quando a gente fala do sistema capitalista e nas lógicas que ele se apoia hoje em dia, né, para essa política econômica e ordenamento do espaço, a gente fala de neoliberalismo e globalização. Isso é totalmente atual, tá? O mundo no contexto de globalização e mundo no contexto desse neoliberalismo que a gente acabou de ver no slide anterior. Beleza? Para finalizar, a gente tem uma pergunta um pouquinho mais longa aqui agora. Então, ela vai falar para a gente, você está fazendo uma pesquisa sobre globalização e lê essa passagem aqui num livro, né? As pessoas se alimentam, se vestem, moram, se comunicam, se divertem por meio de bens e serviços mundiais, utilizando mercadorias produzidas pelo capitalismo mundial globalizado. Então, suponhamos que você vá com seus amigos comer um Big Mac, tomar uma Coca-Cola no McDonald's, na sequência ver um filme do Steven Spielberg, volta para casa no ônibus da marca Mercedes, chega em casa, liga seu aparelho de TV Philips para ver o videoclipe do Michael Jackson e na sequência, nossa, antigo, né, deve ouvir um CD do grupo Simply Red gravado pela BMG Ariola Discos em seu equipamento Aiva. Olha quanta marca foi falada aqui, né? Veja quantas empresas transnacionais estiveram presentes nesse curto programa de algumas horas. Então, essa leitura desse texto ajuda a gente a compreender
que questão que está acontecendo, né? Então, a gente tem aqui 5 itens e a gente vai pensar um pouquinho. Primeiro, a globalização é um processo ideal para garantir o acesso a bens e serviços para toda a população. Uh, Garantir acesso a toda a população é meio complicado a gente falar nisso, né? Então, dizer que a globalização ainda mais é um processo ideal, não dá para dizer. Na verdade, a globalização é um processo bastante excludente, né? Isso tudo que a gente falou, tudo isso que foi consumido literalmente, envolve investimento, envolve dinheiro. Então, não me parece uma prática muito inclusiva, porque a globalização é muito descolada, inclusive, das práticas de Estado maior, é normalmente Estado mínimo, então as pessoas não têm suporte para ter esse dinheiro, né? Então, não é o processo ideal para garantir acesso a isso, não, tá? Alternativa 2 aqui, a globalização é um fenômeno econômico e, ao mesmo tempo, cultural. Sem dúvida, a gente falou aqui de Big Mac, de Coca-Cola, de Mercedes e tudo mais, que é tudo questão econômica, né? Tudo questão que a gente consome, que a gente paga para consumir, mas também cultural, né? O Michael Jackson, Simply Red, que são, vamos dizer assim, cantores aí internacionais, então é um fenômeno cultural também. A globalização favorece a manutenção da diversidade de costumes. Não, né? Afinal de contas, a gente está consumindo aqui um costume massificado. A gente está consumindo Big Mac e Coca-Cola. A gente não está comendo o sanduíche do Joca e o Guaraná Jesus, né? A gente está consumindo esses produtos bem específicos que são totalmente massificados. Então, a globalização não favorece a manutenção da diversidade de costumes, né? Isso que nem tem nos costumes mesmo, né? Que aqui a gente já está falando, a gente está ouvindo Michael Jackson, Simply Red, quer dizer, esses são os nossos costumes tradicionais? Não são. Então a gente tem que ficar atento que essa alternativa aqui não está muito correta. Então vamos lá. 4. Filmes, programas de TV e música são mercadorias como qualquer outra? Sim, são consumidos por nós. Nós consumimos essas mercadorias, esses filmes, essas músicas de outros países. Sim, totalmente ligado ao contexto de globalização. E as sedes das empresas transnacionais mencionadas são Estados Unidos, Europa Ocidental e Japão, sim, também, né? Então a gente vê ali Big Mac, Coca-Cola, Michael Jackson, Simply Red, tudo ali bem americano. Ao mesmo tempo a gente vê que a Mercedes é uma empresa alemã, né? A Philips também, então não é alemã, mas está por ali. E a Aiva é uma empresa de origem japonesa, né? A Aiva é a segunda linha da Sony, também japonesa. Então a gente vê que essa alternativa 5 está correta. Então, o que é certo dizer? Que a 2, a 4 e a 5 estão corretas. Vamos ver nas perguntas, né? Efetivamente, essa pergunta longa, normalmente essas perguntas de quais alternativas estão corretas são sempre longas, tanto que eu colei aqui de volta, né? A leitura do texto ajuda a gente a compreender isso, e vamos ver as perguntas aqui, ó. Dentre as afirmativas estão corretas, a 1, a 2 e a 4, não, porque a 1 já está errada. B, 2, 4 e 5, parece que sim, se a gente não fez nada errado até aqui. C, 2, 3 e 4, né? A 3 está errada, até sai um erro aqui, 2, 2 e 4, é 2, 3 e 4, está errado. 1 está errado, nem vamos passar isso, e 3 também, a 3 também está errado. Então, alternativa certa, alternativa B, a gente percebe aqui que realmente são esses 3 pontos que a gente viu como corretos, que a gente tem que entrar aqui e acertar essa pergunta e passar o Enem. Tá bom, pessoal? É isso que eu tinha para dizer para vocês hoje. Espero que tenha funcionado. Eu vou interromper aqui meu compartilhamento. Eu sei que eu passei alguns minutos da nossa aula, do que a gente tinha previsto aqui de conteúdo, mas isso vai ficar gravado, vai ficar para todos, vai ficar para todas. Eu vejo que tem alguns colegas que estão aqui com a gente ainda. Valeu. A próxima aula para vocês, desculpa terem passado, mas como eu avisei que ia passar um pouquinho e ia ficar gravado, entendo que aí quem ficou, a gente agradece, eu agradeço, e vou fechar aqui a gravação, interrompendo a gravação, e a gente vai